Amada irmã, amado irmão, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a palavra. Em seguida, procure meditá-la. Você vai se dar conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes de escutar a palavra, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra e betume em lugar de argamassa. E disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinge o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e de lá dispersou os homens por toda a terra. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, escutamos hoje o relato da Torre de Babel, que está em Gênesis 11, versículos de 1 a 9. Texto que encerra a chamada história primitiva, presente nos capítulos de 1 a 11 do Gênesis, que apresenta os fundamentos da relação entre Deus e a humanidade. O episódio ocorre após a dispersão dos descendentes de Noé e antecipa a eleição de Abraão, marcando a transição do universalismo para a história do povo eleito. Este texto possui características da tradição não sacerdotal, chamada outrora pelos estudiosos de uma tradição javista, com uma linguagem narrativa rica, antropomorfismos, isto é, a atribuição de formas humanas e gestos humanos a Deus, e uma estrutura que enfatiza a soberania divina sobre os projetos humanos.
O texto começa destacando que toda a terra tinha uma só linguagem e as mesmas palavras. Isso sugere uma unidade cultural e comunicativa da humanidade primitiva. No entanto, essa unidade será colocada em questão, não por um desejo de comunhão com Deus, mas por um projeto de autossuficiência. No versículo 3, os homens decidem fabricar tijolos e betume, indicando um avanço tecnológico. O problema não está na técnica em si, mas na intenção: construir uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus. Essa expressão simboliza o desejo humano de alcançar o divino por suas próprias forças, sem dependência de Deus. Além disso, a motivação declarada para que não nos dispersemos revela uma oposição ao mandato divino de encher a terra. O versículo 5 apresenta um antropomorfismo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre. A ironia é evidente. Apesar de seu esforço para alcançar os céus, Deus precisa descer para observar a construção humana. Isso ressalta a limitação do projeto humano diante da grandeza divina. Nos versículos 6 e 7, Deus intervém confundindo a linguagem dos homens, impedindo a comunicação e forçando a dispersão da humanidade. A multiplicidade de linguagem é assim apresentada como consequência da soberba humana e como meio para que o plano divino de povoar a terra se cumpra. O versículo 9 conclui o episódio com um jogo de palavras. A cidade recebe o nome de Babel, que soa semelhante ao verbo hebraico balal, confundir. Na tradição babilônica, Bábilo significa porta de Deus, mas no contexto bíblico a palavra passa a evocar desordem e divisão. Este relato não é apenas uma explicitação etiológica, isto é, uma explicação sobre as origens ou o princípio da diversidade de linguagem, mas uma reflexão teológica sobre o orgulho humano e a necessidade de reconhecer a soberania de Deus. 3 são as mensagens principais do texto. Primeiro, o perigo da autossuficiência. O desejo humano de alcançar o divino sem Deus leva à fragmentação e ao fracasso. A verdadeira comunhão e unidade só podem ser restauradas por Deus. Segundo, a dispersão como cumprimento do plano divino. O que parece castigo é, na verdade, um meio de realizar o mandato de encher a terra, promovendo a diversidade cultural como parte do desígnio divino. Terceiro, Pentecostes como reversão de Babel. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, a descida do Espírito Santo permite que os discípulos falem em diversas línguas, mas, ao invés de confusão, há compreensão. O Espírito Santo une o que o pecado havia separado. Assim, Gênesis 11, de 1 a 9, nos convida à humildade diante de Deus e à busca de uma unidade fundamentada não na ambição humana, mas na graça divina. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.